Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu gostaria de trazer uma palavra que eu entendo. E essa palavra, ela não vai ser demorada, mas e não é uma palavra para você direcionar para os outros, mas para si mesmo. Ah, E eu gostaria de ler um texto, apenas um texto, que está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Primeiro a gente vai ler a versão NVI, que diz assim, ó: Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. E na NVT, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte, Provérbios 29, 20. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Que Deus possa te abençoar com essa breve palavra. Meu amado, esse texto está dizendo para quem é precipitado nas palavras, para quem fala no impulso do momento. A Bíblia diz que não há esperança para ele. O fim dele é perdição. Precipitado é aquele que fala sem pensar. É aquele que fala sem raciocinar. É aquele que fala sem mastigar com os dentes do cérebro. Aquilo que ele vai dizer, ele não pensa, ele fala. Né? Geralmente ele vomita. Né? E por que geralmente existem os precipitados? Os que falam sem mastigar o que vão dizer. É porque quase sempre o precipitado ele está tomado por sentimentos que o impedem de pensar melhor antes de falar. Ele está indignado, ele está com raiva, ele está ansioso, ele está descontrolado, ele está com intenções impulsivas. E esse impulso faz a boca falar antes do cérebro pensar. Então, o precipitado geralmente não pensa bem antes de falar. Ele apenas quer dar um palpite sobre algo que o aflige. Mas não pensa antes, até porque o que falamos deve edificar o outro. Caso contrário, é melhor ficar calado. É melhor não falar nada. Né? O precipitado, ele pode até pensar, mas ele emite uma palavra só pensando em si mesmo, na sua própria indignação, com o seu próprio sentimento e ponto final. Ele não pensa no teor das palavras, ele não pensa nas consequências do que disse, ele só quer dar luz para si mesmo. Isso é um sentimento extremamente negativo, um sentimento profundamente egoísta, e por que não dizer quase maligno? As palavras do precipitado, a palavra que sai dele não passa pelo crivo da razão. Então ele fala, não para de falar, fala. Gente assim quase sempre fere pessoas constantemente, inclusive as que amam. E depois pede perdão. Ô, cara, me perdoe. Não foi minha intenção falar aquelas coisas. Foi mal, desculpa aí. Eu não pensei bem, eu não estava em mim. Mas tem também o precipitado que sabe que errou e não tem a humildade em reconhecer o seu próprio erro. E às vezes, quando reconhece, é sempre justificando para dizer que não errou tanto. Então, sempre tenta criar um argumento dizendo: olha, eu errei, mas é porque.
Entendeu? Então, esse é o precipitado em palavras. O texto diz: e não há esperança para a pessoa precipitada no falar. E a Bíblia ainda diz que o tolo, o insensato, há mais esperança para ele do que para a pessoa precipitada em palavras. Aí, quando a Bíblia diz que não há esperança para o precipitado, dá a entender que a pessoa que se precipitou uma vez na vida não tem mais jeito. Mas não é isso. Mas a pessoa que não deixa de ser precipitada nas palavras, ela nunca vai viver com esperança. Por quê? Porque o precipitado revela duas coisas. Eu até coloquei aqui no quadro. Primeiro, o precipitado demonstra que está a caminho do desespero, ou ele já foi tomado de desespero, pelo desespero. E o contrário da esperança, que vem do verbo esperar, o contrário da esperança é o desespero, é a desesperança. Então, o precipitado no falar, ele perdeu a esperança. Não há esperança para ele, porque ele está sob desespero. Ele está tomado pelo desespero. Quem é desesperado? O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa que perdeu a capacidade de esperar em paz. Quem não espera, se desespera. Olha que coisa interessante. Quem não sabe esperar, se desespera. Então, o desesperado é aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Ele quer agir logo, porque ele não está aguentando esperar. E ele tem que falar. Pense comigo. Se eu preciso esperar, é porque não está no meu poder fazer alguma coisa. Se tivesse no meu poder fazer alguma coisa no momento, eu não precisaria esperar. Se eu preciso esperar, é porque não está no meu poder. Eu não tenho uma solução. Ou então, se eu preciso esperar, pode até ser que esteja no meu poder fazer alguma coisa, mas não agora, nesse momento. Porque o precipitado já, a palavra já diz, é alguém que está agindo fora do tempo. Então, ou eu não posso fazer porque não está no meu poder, ou eu posso fazer, mas eu não devo fazer agora, porque seria precipitação. O precipitado, meu amado, é aquele que não respeita o tempo. O que ele quer é vomitar o que tem vontade. Além de não respeitar o tempo, o precipitado é egoísta. E muitas vezes ele piora as coisas porque ele não tem a capacidade de solucionar o problema. Ele só quer vomitar seus impulsos. O precipitado não sabe esperar em paz. E porque ele não sabe esperar em paz, o desespero o toma. E ele então se precipita e fala e age e faz um monte de bobagem. E o que é que ele faz? Ele joga querosene na fogueira. Por isso que eu coloquei o tema crente querosene, porque o precipitado, ele joga querosene na fogueira. Então, na incapacidade de esperar em paz, ele se precipita. E ele acaba relacionamentos. Ele machuca as pessoas que ama. Ele não espera o desenrolar dos acontecimentos.
Ele afasta a pessoa de sua vida de forma precipitada com as palavras duras. Ele espalha fofoca no ar. Ele lança sementes de maldição por onde passa. Mas ele não sabe que agindo assim, ele está desconstruindo o seu próprio futuro. Ele não está apenas prejudicando aquela pessoa que é alvo dos seus comentários. Ela está prejudicando o seu próprio futuro. Então, o precipitado é aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Já o não precipitado, ele está com uma pulga atrás da orelha sobre alguma coisa, mas ele não entra em angústia. E ele sabe esperar os próximos acontecimentos. Ele não sai fofocando e nem destilando palavras de ódio. Ele se mantém equilibrado. Porque, meu amado, preste bastante atenção no que eu vou dizer. A verdade não se manifesta pelo impulso. A verdade não é revelada pela pressa. A verdade se manifesta pelo tempo. Aquele que não é precipitado, ele muitas vezes fica calado, mesmo quando tem uma pulga atrás da orelha. Ele cala. E quando vai falar, ele pensa bem no que vai dizer. De modo que toda vez que abre a boca, ele edifica. Toda vez que abre a boca, ele gera vida onde fala. Mas o precipitado não. Toda vez que abre a boca, ele machuca, ele mata, ele fere. Por quê? Porque ele está no caminho do desespero. Segundo ponto, o precipitado revela uma coisa. Ele revela, preste bastante atenção nisso, ele revela ser alguém que o resultado da precipitação não é a morte dele. Ele não morre. Preste atenção, o precipitado no falar, ele não morre, ele vive. Mas ele vive uma vida sem prazer. Ele vive uma vida sem qualidade. Agora, por quê? A resposta está no que nossa vovó dizia, no que nossa bisavó explicava. A vovó dizia assim: apressado come cru. O precipitado come cru. E o que é que esse ditado quer dizer? É que o apressado que come cru é o mesmo apressado que não morre de fome. Por quê? Porque o apressado ele não fica sem comer. O apressado come. O problema é que ele come cru. Então, o apressado é aquele que nunca morre de fome. Ele não morre. A vida dele está alimentada. Só que como ele come cru, ele nunca come com prazer. Ele nunca come com sabor. Ele nunca come com alegria. Então, o que o ditado está dizendo? É que o apressado, o precipitado, ele não vai morrer, mas ele vai viver sem alegria. Ele vai viver sem prazer. Ele vai viver sem sabor. Ele vai ser uma pessoa que não perde a vida, mas a vida dele é amarga. A vida dele é cinza. É uma pessoa que passa pela vida sem gerar vida na vida de ninguém. Porque na sua própria vida não há vida saudável, porque ela come cru. Então a vida dela não tem prazer. E toda vez que abre a boca, ela mata, ela fere. Então, meu amado, eu termino essa palavra falando
E a Bíblia diz que o precipitado nas palavras não é igual ao insensato, não é igual ao tolo. Preste atenção. O tolo é alguém sem instrução. O tolo é alguém com pouco conhecimento. Mas o precipitado no falar nem sempre é alguém sem instrução. Nem sempre é alguém com pouco conhecimento. Ele até tem. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Ele só não tem uma coisa: domínio próprio. Meu amado, esse é um tempo onde a gente precisa desenvolver uma arte que parece que a pós-modernidade perdeu. E qual é essa arte? É resgatar a arte de praticar o silêncio. Precisamos de pessoas especialistas em silêncio. Porque os especialistas em silêncio, quando abrem a boca, eles abrem a boca para gerar vida, não morte. Porque eles sabem que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, meu amado, você que fala muito, você que se precipita nos seus argumentos, você que vomita demais as palavras, porque você não aguenta segurar, você que não respeita o tempo, porque o tempo, ele revela a verdade. Tenha muito cuidado. Geralmente, quem fala muito, fala o que não deve. E essa pessoa gera morte por onde passa. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe com a graça do silêncio. Para que quando a gente abrir a boca, a gente abra, mas abra para gerar vida. Porque a gente abre a boca sem precipitação. Que Deus te abençoe.